TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós mais uma vez iniciando nosso programa Páginas da Bíblia, enriquecendo cada um de vocês e nos enriquecendo com essas páginas maravilhosas. Estamos estudando de forma mais detalhada o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, que compõe o Pentateuco. É o primeiro dos 5 livros do Pentateuco. Estamos aqui então mergulhando nesse capítulo 37, 38, que vai contar a história de José do Egito, toda a sua saga, toda a complexidade desses detalhes. E hoje, de forma muito especial, entrando no capítulo 40 já, tá? Quero então agradecer de forma muito especial a todos vocês que têm acompanhado toda essa história, aqueles que ainda não sabem do nosso programa, esperamos que vocês indiquem, que vocês peçam que acompanhem, porque aqui de forma leve e suave nós podemos conhecer e nos enriquecer com histórias belíssimas. Conosco aqui no estúdio, agradeço a presença do Padre Carlos Botura, nosso companheiro, nosso amigo, nosso entusiasta, orientador das páginas. Obrigada, Padre. Olá a todos. Agradecer de forma virtual conosco pelo Skype aqui a professora Amélia, que agradeço também a contribuição da ajuda. É muito bom estar aqui. Então, estamos iniciando hoje uma história bem interessante. Todos já conhecem a história de José do Egito, todos sabem como é que José foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, foi parar no Egito, um outro país, uma terra distante. E ali inicia uma nova saga, uma nova história. E vamos hoje, então, entrar exatamente nessa parte onde nós vamos tentar entender a sutileza de José com relação aos sonhos. José tinha essa característica de interpretar sonhos. E ele vai se valer exatamente dessa riqueza para conseguir não só conquistar a simpatia, mas a confiança de todo o Egito, principalmente o seu faraó. Vamos ler agora o pequeno trecho, peço que vocês abram sua Bíblia, o capítulo 40, do primeiro versículo só até o 8º, para a gente dar o pontapé inicial para esse estudo de hoje. Sucedeu depois desses acontecimentos, que foi o acontecimento de José ter estado na casa do rei e por insistência da esposa do rei, querendo ter relações com ele acaba fugindo e vai ser preso por causa de uma acusação injusta. Então, por causa desses acontecimentos, que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Faraó irou-se contra seus 2 eunucos, o copeiro Mor e o padeiro Mor, e mandou detê-los na casa do comandante dos guardas, na prisão onde José estava detido. O comandante dos guardas agregou-lhes José para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os 2, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. De manhã, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam acabrunhados e perguntou aos eunucos do faraó que estavam com ele detidos na casa do Senhor: por que tendes hoje o rosto triste? Eles lhes responderam: tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo. José lhes disse: é Deus quem dá a interpretação. Mas contai-mo. E aqui eu vou parar por aqui para a gente entender, porque aqui começa José a achar que ele pode ir mais além, né, padre? Isso, aqui já é então o início ou continuidade dessa saga
de contar então como José ascende, né, dentro de toda a hierarquia do Egito, então através desse dom que Deus lhe dá, como ele mesmo acabou de afirmar, Deus interpreta os sonhos, né, e ele vai então dar a interpretação. É muito interessante que José, então, ele tem essa característica. E outra coisa, uma nota que chama a atenção no caso dele e desses sonhos, dessas interpretações, é que sempre aparecem em dupla os sonhos, né, e o seu significado, que são complementares. Aqui nós vamos ver o primeiro sonho então do copeiro e do padeiro, né, os dois eunucos do faraó. Mais para frente a gente vai ter os sonhos do faraó, que serão dois também, assim como lá quando apresenta José para a gente, no capítulo 37, foram também dois sonhos de José a respeito do pai e dos irmãos, como a gente já assistiu no Páginas da Bíblia anteriormente, não é? Lá no início do capítulo 37. José teve um sonho e contou aos irmãos, versículo 5. Odiaram ainda mais. Escutai o que sonhei. Estávamos no campo amarrando feixes, quando o meu feixe se levantou e se mantinha de pé, enquanto vossos feixes ao redor prostravam diante do meu. Pretende ser nosso rei, não é? Depois, ali no versículo 9, tive outro sonho. Sol e lua, 11 estrelas, se prostravam diante de mim, assim por diante, né? Então, um referente aos irmãos, outro referente também ao próprio pai. Então, aparece aqui no caso, nesses capítulos, dois sonhos que José tem ou interpreta para os demais. Amélia, é interessante como a Bíblia traz de forma até reincidente casos em que os sonhos são colocados como que uma forma do sobrenatural de Deus falar com aquela pessoa, ou mandar uma advertência, mandar uma orientação, e a gente vai ver que isso aí realmente acaba sendo fatores determinantes para a história, né? Sim, a gente percebe em todo o Antigo Testamento, o livro de Daniel também, o capítulo 2 até o capítulo 4 também, Daniel também vai decifrar sonhos que tem com Nabucodonosor também. Depois, no Novo Testamento também, o próprio José, lembra? Ele vê que a Maria está grávida e ele ainda não teve relações com ela, e ele duvida e pensa em abandoná-la, mas aí à noite ele tem um sonho, no sonho Deus fala o que está acontecendo, aí ele, quando acorda, toma Maria como sua esposa, não abandone e vai cuidar dela também, né? Então, mas no sentido de que no sonho é Deus que fala. Né? Isso é uma tradição, uma concepção, melhor do que uma tradição, que pervade, eu diria, até a história dos povos como um todo, né? Isso está presente aqui no caso no Egito, está presente lá em São José, faz parte do povo de Deus, está muito presente na Grécia, junto com aqueles que também revelavam os segredos de Deus, né? Os oráculos, né? Da Grécia. E assim por diante. Os profetas, né? Os profetas. Os profetas têm visões, é um pouco diferente, mas podemos colocar aí junto também, né? Também, que no caso os profetas geralmente sonhavam de olho aberto. Então, é bom a gente comentar aqui essas passagens bíblicas e fora da Bíblia, porque realmente os sonhos, o que são? E eu gostaria que a gente prestasse muita atenção nisso. Não propriamente do conhecimento que nós temos hoje, né? E nós estamos aqui vendo tradições pagãs e tradições judaico-cristãs, né? Ao redor desse fenômeno dos sonhos. Mas os sonhos não são propriamente comunicação da divindade como se julgava, mas podemos dizer hoje, né, que são manifestações do inconsciente da pessoa, né, que tem alguma preocupação, e há pessoas que realmente sonham até com o futuro, é fato, né, comprovado isso, que não é todo sonho assim, mas que existem sonhos de pessoas que têm certos dons
que a gente chama de parapsicologia, ou entre aspas, premonição, né? Onde através do sonho se manifesta tanto coisas do passado da pessoa, do presente da pessoa e às vezes até do futuro da pessoa. E eles estão manifestando, então, ou preocupações ou sensações, né, que essas pessoas têm. E as pessoas ficam muito ainda, então, preocupadas, né, em saber por que sonhou tal coisa. Principalmente, não só, mas principalmente quando aparece algum falecido, né, ou algum fato, vamos dizer assim, um desastre, né, que possa acontecer, uma coisa ruim que possa acontecer. Então, ficam muito preocupadas, né, querendo saber. E vem perguntar para nós padres muitas vezes o que quer dizer esse sonho que eu tive com meu pai morto, ou com coisa, né, um filho morto, assim por diante. Então, gente, eu gostaria que prestássemos atenção nessas tradições todas e que correm também na nossa cultura popular hoje, eu creio que talvez até no mundo inteiro, pensando logo que isso é um anúncio de uma desgraça ou uma revelação do Senhor, como aqui na Bíblia é colocado para nós, mas que na verdade está revelando alguma coisa de você mesmo, esses sonhos, mais do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente tem, por exemplo, né, um sonho com um falecido tal, alguma coisa talvez, né, estou chutando aqui porque eu não sou especialista nisso, talvez seja que você não teve o perdão ou não perdoou alguma coisa, ou você acha que está em dívida com aquele falecido. Né? Isso está te preocupando, isso vai se manifestar no sonho. Né? Então, é bom a gente prestar atenção, sim, não que seja uma coisa de Deus, um prenúncio de Deus, mas é alguma coisa, provavelmente, da sua alma que não está em paz. Então, a gente deve procurar a paz, né? Quem sabe a reconciliação, seja com um falecido, ou seja até com uma pessoa viva. Porque se aquilo está me martelando na minha cabeça, né, alguma coisa não está em paz, a gente deve buscar a paz. Exatamente. E a paz vai ser encontrada onde? Seja na oração por esse falecido, pode se oferecer uma missa, por exemplo, né, mas especialmente ver, ficou no seu coração alguma mágoa, ficou alguma coisa que não foi resolvida, ou que não está resolvida, é isso que a gente tem que buscar, então, resolver, né? Através do quê? Reconciliação e perdão, em primeiro lugar, que é aquilo que, na maioria das vezes, está faltando. Muito bem. Voltando, então, ao nosso caso aqui, vou continuar a leitura a partir do versículo 9, que é, então, a José, que é convidado a interpretar o sonho do copeiro mor e do padeiro mor. No versículo 9 vai dizer: o copeiro mor narrou a José o sonho que tivera. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Deram brotos, floresceram e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. José lhe disse: eis que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te entregará a cabeça e te restituirá o emprego. Te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em sua mão, como outrora tinhas o costume de fazer, quando eras seu copeiro. Lembra-te de mim quando te suceder o bem, e ser bondoso para falares de mim ao faraó, a fim de que me faça sair desta prisão. Com efeito, fui arrebatado da terra dos hebreus e aqui mesmo nada fiz para que me pudessem prender. O padeiro mor viu que era uma interpretação favorável e disse a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó come, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. José respondeu assim: eis o que isso significa. As 3 cestas representam 3 dias, mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça, enforcar-te-á, e as aves comerão a carne acima de ti.
Efetivamente, no terceiro dia, que era o aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus oficiais e soltou o copeiro mor e o padeiro mor no meio de seus oficiais. Ele reabilitou o copeiro mor na copa real e este colocou a taça na mão do faraó. Quanto ao padeiro mor, enforcou-o como José lhe havia explicado. Mas o copeiro mor não se lembrou de José. Ele o esqueceu. Pessoas que recebem benefício prometem: enquanto eu estou na agrura, lembrarei de ti na vitória. Quando chega a vitória, esquece a promessa que fez, né, padre? Muitas vezes. O interessante aqui desses dois sonhos, que depois no capítulo seguinte nós vamos ver também acontece em relação aos sonhos do faraó, primeiramente um número que é interpretado como um período de tempo, né? Aqui no caso são três dias, né? Três taças, três ramos, perdão, ou três cestos, né? Que ele interpreta como, José interpreta como 3 dias, e lá no faraó vão aparecer também símbolos a respeito do tempo, tá? E outra coisa também bastante interessante é que no relato dos sonhos e na interpretação de José, no texto original, né, hebraico, aparece uma mesma palavra que é levantar a cabeça, que José interpreta de 2 modos diferentes, então, um favorável e o outro desfavorável, né? O levantar a cabeça do copeiro mor foi interpretado... Copeiro, deixa eu ver aqui que eu estou meio confuso. No versículo 13. Do copeiro foi interpretado, então, como o faraó restabelecendo o seu cargo, né? Certo, Então, levantar a cabeça, tirar a vergonha, né? E outra vez ser restabelecido, ser admitido. E no caso do padeiro, o levantar a cabeça, a mesma expressão, é interpretado como o enforcar, né? A morte, a sentença de morte por enforcamento. Um é restituir a dignidade e o outro é trazer a morte. Trazer a morte. E é muito, muito importante dentro dessa saga que a gente está vendo, inclusive nos capítulos anteriores, quando nós falamos de Judá e Tamar, né? E aqui também nesses sonhos e em toda a saga de José do Egito, que o que está em jogo, a Amélia inclusive já falou a respeito disso no programa anterior, o que está em jogo é exatamente o duelo constante, né, da existência humana e da existência de todo o universo aqui na Terra, que é o jogo entre vida e morte, né? Que a gente está o tempo todo fazendo o quê? Lutando para que a vida triunfe, enquanto a morte vem triunfar também. E no final das contas, é também o tema central, o foco central, por mais disfarçado que possa estar, de todas as religiões, no final das contas, né? O que se busca nas religiões? Se busca a questão do mistério da vida e da morte, ou podemos até dizer, da sobrevivência aqui e depois, né? Então, esses 2 sonhos, né, nessa expressão e na interpretação que aparece, que é uma interpretação que José diz Deus, né, interpreta aqui no caso, é exatamente esse jogo entre vida e morte que vai acontecendo. Lá de Judá e de Tamar era isso, né? A luta para que a linhagem, a descendência não parasse, né? Que seria a morte daquela linhagem, de Tamar sendo esperta para que a vida pudesse triunfar, onde Judá tinha medo que o filho morresse, né? Como os outros 2 tinham morrido e assim por diante. Então vejam como é evidente, né? Acho que para todos nós, que nossas preocupações, os nossos sonhos, como falávamos agora de pouco, né? Giram muito, né? Nessa questão de vida e morte, que a gente tem a esperança, então, por meio de Jesus, da vida eterna. Amélia, e você, o que pensa a respeito dessa oscilação vida e morte? Eu agora assim, sim. Que é uma preocupação constante de nós, da gente querer saber o futuro, saber se um sonho é verdadeiro ou não, por causa dessa crença que se tem que o sonho se torne realidade também.
Então, e a Bíblia todo dia trabalha com isso mesmo, na questão de vida e morte, para sobreviver, de não morrer, né? Toda ela vai assim. No livro de Eclesiástico, no capítulo 34, versículo 1 ao 5, ele fala alguma coisa da questão dos sonhos também. Fala assim, a esperança do nécio é vã e enganosa. Os sonhos dão asas aos insensatos. Caça sombras ou persegue ventos quem confia nos sonhos. As visões dos sonhos são para a realidade. Aquilo que um rosto no espelho é para o verdadeiro. O que poderá limpar a sujeira? O que poderá comprovar a mentira? Magia, adivinhação e sonhos são falsidade. A mente fantasia como parturiente. Na realidade é isso, a gente busca aquilo que o Padre Carlos falava de pessoas que procuram para decifrar sonhos, né? E a gente que já perdeu o ente querido, a gente quando sonha, dá a impressão que é verdade. Quando a gente acorda, a gente chega a chorar, fica com raiva que não é verdade, né? Na realidade, ou aliviado, né? Porque tem vezes que... Na realidade, o jeito que o sonho vem, parece que você está sonhando, você está vivendo aquilo. E quando acorda, esse despertar, e a gente acorda sempre de supetão, a gente tem vontade de que fosse verdade, né? E o Eclesiástico fala tudo isso. Na realidade, quando você sonha, a gente é como se eu me olhasse no espelho, aquilo que eu quero, e a gente vê no sonho quem já morreu, ou um sonho que você tem, que nem no caso que nós estamos falando aqui, decifrar o que significa isso, ou outra coisa, né? Essa busca que a gente não tem a certeza, né? São mistérios que não dá. É interessante essas figuras que aparecem aqui, ligadas aos capítulos anteriores. Nós temos, então, todas as pessoas que são do pessoal que serve diretamente a casa, a família do faraó. No caso, já falamos aqui, né, copeiro e padeiro, que eram, aqui, você colocou aí na sua tradução, aparecem eunucos, na tradução aqui da Bíblia do Peregrino aparecem ministros, vejam bem, né? Estão diretamente a serviço dele, do faraó no caso, e o terceiro que aparece aqui nesse capítulo, chamado na minha tradução de mordomo, é o Potifar, né? A quem o José então estava servindo, por sua vez, na casa dele, né? Do Potifar, que é mordomo do rei que servia na casa do faraó. E tudo aqui faz a gente se perguntar, pelo menos, né? Quando se trata de prisão, que nós teríamos provavelmente um tipo de prisão domiciliar, vamos dizer assim, né? Talvez, quem sabe, talvez, né? Até um anexo ao próprio palácio do faraó, onde essas pessoas de um grau elevado, porque estão ali diretamente a serviço, né? Estão lá por algum motivo, né? De serem prestativos ou serem eficazes, né? Capacitados para suas funções. E poderia, evidentemente, também pensar, diferenciado, um outro tipo de prisão diferente, que seria dos crimes em geral, digamos assim, né? Então, aqui nós vemos que essa condição do José estar na casa do mordomo do faraó e ter sido colocado preso porque a mulher o acusou, né, de tentar, então, adultério. Esses dois servidores, copeiro e padeiro, que também se encontram nesse momento aí juntos, né, na prisão, sendo que José já tinha conquistado, já tinha sido colocado à frente da administração dessa prisão domiciliar, provavelmente, que vai dar então vazão ao que vai surgir no próximo capítulo em diante, como já falamos muitas vezes, de José acabar se encontrando com o próprio faraó na ocasião em que é preciso, né? E o final, então, que você comentou dessa leitura, não é, Ana? É que quando José ele interpreta o sonho do copeiro, ele fala: lembra de mim, né? Diante do faraó, quando você for restituído, né? E é o que vai então acontecer daqui para frente, dando continuidade a toda a saga de José. Então, para isso, eu vou precisar que você me dê um pequeno intervalo. Já já nós voltamos, então, com o que vai acontecer mais para frente aqui com José e o faraó. Já voltamos.
Então, voltamos deste pequeno intervalo, estamos lendo, conhecendo, estudando, interpretando essa história belíssima de José do Egito. Estamos justamente na parte que José preso começa a demonstrar que ele tem dons de interpretar sonhos e por isso ele é pedido para ajudar a interpretação do sonho do padeiro e do copeiro do rei. Com isso, então, nós vamos ver o que vai acontecer depois de ele ter demonstrado essa habilidade com relação aos sonhos. Eu vou pedir que vocês acompanhem o capítulo 21 do 41. livro do... Isso, capítulo 41 do livro do Gênesis. Eu vou ler só do primeiro até o 9º, até o 8º versículo, que vai dizer assim, então: 2 anos depois que aconteceu isso, dele haver interpretado o sonho do padeiro e do copeiro, sucedeu que o faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao Nilo e viu subir do Nilo 7 vacas de bela aparência e bem cevadas, que pastavam nos juncos. E eis que atrás delas subiram do Nilo outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. E as vacas de aparência feia e mal alimentadas devoraram as 7 vacas bem cevadas e belas de aparência. Então o faraó acordou. Ele tornou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granuladas e belas. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental nasciam atrás delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granuladas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó chamou todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou o sonho que tivera, mas ninguém pôde explicá-lo ao faraó. Vamos parar aqui, né? Porque são sonhos muito interessantes e totalmente diferentes, né, padre? São correlacionados, são paralelos, né? Entre eles, bastante paralelos. O que é interessante, talvez, notar aqui, que cada um deles faz referência a uma das fontes de renda mais importantes do momento. O primeiro faz referência à pecuária, ao gado, né, às vacas, e o segundo faz referência à agricultura. E especialmente o da agricultura, no caso, né, não só, mas especialmente, está muito dentro da questão do Egito, né, e do Nilo, o rio Nilo, que saem, né, as vacas saem do rio Nilo, porque a gente sabe muito bem o ditado de Heródoto, inclusive, né, que falava que o Egito era um dom do Nilo, do seu regime de águas, de cheias e de vazantes, como é o nosso Pantanal aqui, onde então permite, né, a manutenção do ciclo da vida ao longo dos anos e dos séculos. E essas duas figuras então nos colocam a agricultura e a pecuária dentro desses ciclos da natureza ali. E a gente sabe também, né, que essa importância do Nilo, o Nilo era considerado também uma divindade porque mantinha a vida, né, de toda a nação ali ao redor e que até o estrangeiro, como essa saga irá mostrar para nós. E Amélia, o que você tem a nos dizer, Amélia, a respeito desses 2 sonhos do faraó? Então, na realidade, quando a gente leu no capítulo 40 o sonho daqueles 2 lá dentro da prisão, né, o sonho deles significava 3 dias. Aqui do faraó já é bem maior, né? Mas é aquilo mesmo. Os sonhos vai mostrar uma coisa também. O faraó tem sonhos, tem 2 sonhos, vai aparecer sempre sonhos, a gente fala sonhos juntos, de 2, como se fosse gêmeos, sempre 2, né? Fala do mundo pastoril e fala do mundo agrário também. Então, quem vai poder ajudar o faraó não vai ser aqueles que conseguem explicar os sonhos do mundo dele, mas o José, aquele que está lá atrás da prisão, aquele que tem, como diz, o dom de Deus, né? São sonhos bem, bem interessantes. E a gente fala que esses sonhos aqui, quem está narrando é o que está contando a história, o narrador, né?
Não dá para perguntar, foi assim mesmo? Não tem como. Vai ter um significado. Muito é interessante que o faraó manda chamar os magos, né? Aqui a gente vai lembrar outra vez lá do nascimento de Jesus, quando aparece a estrela, e diz que vem magos do Oriente, né? Procurando onde está o novo rei que nasceu, né? Então essa sabedoria do Oriente, que aqui também se expressa, existiam as pessoas encarregadas de tentar decifrar os mistérios tanto da natureza, no caso da estrela, né? Que apareceu no nascimento de Jesus, como agora aqui desses sonhos. Muito bem, seguimos então o versículo 9, vai dizer: Então o copeiro Mor dirigiu a palavra ao faraó e disse: Devo confessar hoje as minhas faltas. O faraó se irritara contra seus servos e os mandara prender na casa do comandante dos guardas, a mim e ao padeiro Mor. Tivemos um sonho, ele e eu, na mesma noite, mas a significação do sonho era diferente para cada um. Havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do comandante dos guardas. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele nos interpretou. Ele interpretou um sonho de cada um, e exatamente como ele nos explicara, assim aconteceu. Eu fui restituído em meu emprego e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e depressa ele foi trazido da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do faraó. O faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém pode interpretá-lo, mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. José respondeu ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Quer que siga, padre? Vamos parando por aqui. Podemos comentar algumas coisas aqui? Vamos, eu acho que a gente deveria, tem bastante coisa para a gente entender aqui, porque na verdade, interessante é que aquele copeiro havia prometido se lembrar de José. E a gente vai ver, padre, passaram-se 2 anos. Isso, daí surgiu a ocasião de lembrar-se do que havia acontecido, né? Devido então exatamente a outra vez, agora o faraó que tem sonhos, né, e precisa que interprete, assim como havia acontecido com ele e com o padeiro, né? Com o copeiro, perdão. Então, é uma ocasião que faz reavivar uma lembrança e, claro, né, ele quer ajudar o faraó, quer continuar bonitinho diante do faraó, então tem alguém aqui que pode fazer a interpretação dos seus sonhos. E é bonito aqui, no momento então em que o faraó manda então trazer, né, quem é que pode interpretar os seus sonhos, que coloca aqui, né, toda a toalete, toda a produção que José fez para aparecer lá bonito, né? Mostra o respeito, a dignidade diante do rei, né? Ele realmente quis estar digno diante do seu chefe, né? Eu acho que nem teria sido uma iniciativa de José, mas daqueles que estão trazendo, né? A gente sempre sabe, né? Quando vem a visita de uma autoridade ou vice-versa, quando vamos apresentar alguma coisa para a autoridade, a gente maquia um pouco, né? A gente toma um belo de um banho, deixa né, uma coisinha mais bonitinha para não aparecer tão feio. Tem alguma coisa a dizer, Amélia? Não, o padre Carlos já falou mesmo, né? Na realidade, o José é que vai ajudar o faraó agora a entender, porque os outros não conseguiram, né? Os outros não conseguiram ajudar em nada. Para mostrar que só José tem o dom de Deus para poder decifrar os sonhos. Bom, prosseguindo então, a partir do versículo 17, segue a nossa história. Então o faraó falou assim a José: Em meu sonho, parecia-me que estava de pé na margem do Nilo. Eis que subiram do Nilo 7 vacas bem cevadas, de bela aparência, que pastavam nos juncos. Mas eis que outras 7 subiram depois delas, extenuadas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. E depois que as devoraram, não demonstraram tê-las devorado, porque sua aparência permanecia tão feia quanto no início. Então acordei. Depois vi em sonho 7 espigas subindo de uma mesma haste, cheias e belas. Mas eis que 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental, nasceram depois delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas belas.
Eu narrei isso aos magos, mas não há ninguém que me dê a resposta. José disse ao faraó. O faraó teve apenas um sonho. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas bem representam 7 anos e as 7 espigas belas representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem em seguida representam 7 anos e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que vai realizar. Eis que vem 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Depois lhe sucederão 7 anos de fome, e se esquecerá toda a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra, e não mais se saberá o que era abundância na terra em face dessa fome que se seguirá, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido da parte de Deus, e Deus tem pressa em realizá-lo. Agora que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o restabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários na terra, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância, e eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm, armazene o trigo sob a autoridade do faraó, coloquem os víveres nas cidades e os guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra do Egito, e a terra não será exterminada pela fome. É extraordinário, porque geralmente a gente faz assim, com um sonho, você meio que chuta assim, aquela simbologia parece isso, aquela simbologia parece aquilo, e às vezes o sonho parece que engana um pouco, mas na verdade ninguém vai tomar satisfação depois para ver se era verdade ou não. Mas aqui é extraordinário o dom que José tem de abstrair daqueles símbolos uma realidade tão séria que vai acontecer naquele país, né, padre? Como ele faz questão de repetir todas as vezes, José, dentro da sua humildade, é que é um dom, é Deus quem revela, né? No caso, ele é alguém que recebe essa revelação daquilo que é narrado, daquilo que ele mesmo sonhou. Então, o texto, né, diante vamos dizer assim, da superstição, diante dos magos, etc., está centrando sempre por meio de José, que pertence então ao povo de Deus, né? Que é Deus quem faz as coisas, né? É Deus que concede os dons, não é a pessoa que tem por conta própria. Então isso é manter, vou dizer assim, de certa maneira, a sobriedade, né? De uma pessoa de fé que reconhece que todos os dons, sejam quais forem, são sempre nos dados por Deus, né? Por mais, digamos assim, naturais que possam ser, eles são reconhecidos como dons de Deus. Aqui, Amélia, é interessante, nesse versículo 33, quando José acaba de fazer a interpretação do sonho, ele logo em seguida diz, agora que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o restabeleça sobre a terra do Egito. Poxa, ele estava dizendo assim, cara, se fui eu que mostrei para você tudo isso, o cara sou eu. Esse cara sou eu. Então, o importante aqui, Ana, é que José tem o dom de interpretar os sonhos. Ele recebera de Deus, né? Mas, porém, o José não se limita a somente interpretar. O que ele faz? Ele foi capaz de fornecer bons palpites ao faraó quanto à administração da abundância, para prover os alimentos, né, do povo durante a penúria. Então, ele recebe o dom de Deus, o texto fala, mas também ele sabe dar conselhos. Um estrangeiro que foi comprado, um escravo, ele sabe dar conselhos ao faraó. E como você faz, depois ele fala, olha, escolha alguém capaz, como quem diz, esse alguém está aqui, né? Estou eu. Um homem sábio e prudente, né? Ele fala isso. Exatamente o que ele até aqui já demonstrou e vai demonstrar no futuro igualmente, né? Então, vamos dizer assim, por Deus estar com ele, né? Desde o início colocada essa expressão, que a Amélia já falou no programa passado nosso,
por Deus estar com ele se torna então sábio, prudente, e tudo que ele toca, diríamos, né, do mito de Midas, né, tudo que ele toca vira ouro. Isso. Então aqui é isso que o relato apresenta para a gente aqui. Exatamente, ele se adianta, né, em dar uma sugestão que o faraó reconhece. A gente vai ler, né, mais o capítulo. O faraó reconhece que é um conselho muito sábio, factível, né, e que vai realmente salvar o Egito. Uhum. Tanto é que logo em seguida, gente, vocês acompanhando aí, já vamos entrar no versículo 37, vai dizer que o conselho agradou ao faraó e a todos os seus oficiais. E o faraó disse a seus oficiais: encontraremos um homem como este de quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel de sua mão e colocou na mão de José e o revestiu com vestes de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu e gritava-se diante dele: Abreque! Assim foi ele preposto a toda a terra do Egito. Bonito isso aí, né? A gente vê que apesar de tudo isso, o faraó foi humilde e aceitou aquele homem que pela própria boca dele havia se prenunciado como o indicado para conduzir aquela situação que estava por vir, né, padre? Então aqui a gente vê esses símbolos, né? Então o faraó reconhece a sabedoria, a prudência, a administração que José é capaz, o coloca nesse cargo primeiro de todos, depois dele próprio, né? Como grão-vizir, o primeiro-ministro do Egito, para administrar, e coloca as insígnias desse cargo, como está colocado aqui para a gente, né? O anel do selo, lembra do anel de Judá agora de pouco, né? Que entregou. O sinete. O sinete, exato. O selo, ou seja, todas as ordens, as providências que José vai tomar na administração vão estar com o selo do faraó, como aqui o próprio faraó coloca, ele que vai estar à frente da administração de todo o Egito. Roupa, né, de linho, colar de ouro no pescoço são insígnias desse cargo. A única coisa, né, que Faraó evidentemente não entrega a José é o trono, diz aqui, né? Então José vai estar com toda a administração, mas não tem, vamos dizer assim, direito à sucessão, né? Não vai ser José ou a sua descendência que vai tomar o trono, né? Isso pertence à família real do faraó. Então, e Amélia, a gente vê aqui, é bonito a gente ver essa história, uma história real, não é uma história criada, fantasiada, uma história real e que mostra a dignidade de um homem bom e honesto que mesmo passando por tantas agruras, foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido, foi se dado por morto, foi tentado contra sua dignidade pela própria rainha, foi colocado na prisão por 2 anos e ao cabo de toda essa saga, essa tristeza, um menino que se manteve íntegro e acreditando que Deus faria justiça, né? A gente vê todo esse resultado da entrega da dignidade e da realeza a ele, né? Então, na realidade, o que José faz, ele fala com uma autoridade. Essa autoridade que consegue perceber o dom que ele tem, o dom que Deus deu de interpretar os sonhos, mas ele usa para o bem-estar de todo um país, não só um. E aí a outra coisa bonita, como você fala, é que o faraó escutou e nomeou para que ele fosse cuidar da política. Quando estava preparando o programa, eu estava pensando se também hoje no mundo inteiro, aqueles que têm poder ouvissem aqueles que mesmo sem o poder, gente humilde, mas tem uma capacidade de imaginar, de sonhar com um futuro para a humanidade e dar conselhos dos sonhos,
fala dos sonhos que a humanidade tem, dá conselhos, mas aqueles que se dizem poderosos não têm humildade igual do faraó de escutar. O faraó escutou e nomeou e a coisa vai correr bem. E se a gente tivesse hoje, né, pessoas assim que soubessem também ouvir os conselhos que todos aqueles que rodeiam quem tem poder pudesse ajudar e pusesse em prática, a gente estaria no mundo melhor. Uhum. Muito bem, aqui finaliza, né, padre, que eu vou pegar só o 44 e 45, que vai dizer: o faraó disse a José: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Safanete-Faneque e lhe deu como mulher a Senete, filha de Potifar, sacerdote de On. E José saiu a percorrer o Egito. Realmente não só houve a entrega da dignidade, a entrega da administração do país, como também ainda foi presenteado com esposa para que pudesse ter a partir dali a sua própria posteridade, né, padre? Aqui a gente vê então o que já adiantamos anteriormente, né? Providencia ali uma mulher. Isso. Porém, veja bem, né? Filha de Potifar, sacerdote de On. Então veja bem, né? A terceira atribuição para Potifar, né? Copeiro, Isso, copeiro não, é mordomo, chefe da guarda, que aguardava a prisão onde José foi colocado, e agora como sacerdote. Eu acho que não existia muita gente talentosa naquela época. Eles pegavam um e já colocavam todas as atribuições. Mas aqui quer dizer o quê? Ele não, como a gente acabou de comentar, o texto dizer, eu não o coloco no trono, que o trono é do faraó. Certo. A gente poderia até esperar, quem sabe, né? Que o faraó entregasse uma filha dele, por exemplo, né? Mas não, então ele não entra na família real, não, né? Ele vai receber uma pessoa nobre, filha de um sacerdote aqui, no caso, dizendo para nós, mas não entra como sangue real, né? Não vai ser José que vai dar uma continuidade às dinastias, né? Todas que houveram no Egito, mas ele vai dar continuidade, sim, à descendência de Abraão, né? E dos patriarcas. Muito bem. Amélia, você quer concluir, dizer mais alguma coisa? Já estamos chegando ao final do nosso programa. Então, só para a gente perceber, então, além de ter caído nas garras do faraó, que ficou encantado com aquilo que ele pôde ajudar, né? Nomeia ele como primeiro-ministro, ele é promovido também para alta nobreza do país quando ele se casa agora com a filha do sacerdote On, né? Então, porque a classe sacerdotal pertencia à aristocracia que era privilegiada. Mas é um bom texto, dá bastante conselho. Dá para ler o final do capítulo? O senhor quer que leia mais sim, ainda, padre? Terminamos o capítulo. Vamos até qual trecho? O senhor Até quer o o final. 53? A partir de 53, a fome? Você parou aonde? Eu havia lido só até o 45, eu acho, isso. né? Então, vamos ler até o final agora, 46. José, o versículo 46, tá, gente? José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. E ele reuniu todos os víveres dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito e depositou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos vizinhos. José armazenou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava toda medida. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu a Zenete, filha de Potifar, sacerdote de On. José o deu ao mais velho o nome de Manassés, pois, disse ele, Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo, ele o chamou de Efraim, porque, disse ele, Deus me tornou fecundo na terra de minha infelicidade. Chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito e começaram a vir os 7 anos de fome, como predissera José. Havia fome em todas as terras, mas havia pão em todas as regiões do Egito. Depois toda a terra do Egito sofreu fome,
E o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Mas o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que eles vos disser. A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimento aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimentos com José, pois a fome se agravou por toda a terra. Então, realmente, não só era uma questão de instinto por parte de José, a interpretação de sonhos, como realmente era algo dito pela boca de Deus para que se cumprisse aquilo que estava dito para ser cumprido nas terras do Egito e colocar, enfim, José a sua dignidade, né, padre? Encerramos essa história. Sim. Belíssima. Isso, aqui é o importante, como já aventamos anteriormente, é que esses dois filhos, Manassés e Efraim, que são dados, né? Agora veja bem que é por uma egípcia, outra estrangeira, né? Eles vão tomar lugar dos filhos de Ruben, que são dos 12 filhos 12, tá. de Jacó, de Israel, Manassés e Efraim, que inclusive depois a gente vai vendo através dos textos bíblicos que essas duas tribos, principalmente Efraim, elas vão ser as tribos mais importantes da parte norte dos reinados, né? Fica Judá mais importante ao sul e depois Efraim e Manassés as mais importantes do norte. Então, os filhos de José, o filho menor, né, naquele momento que foi rejeitado pelos irmãos, vai se tornar importante em todos os sentidos, seja na sobrevivência, né, dentro dessa história de fome, e de abundância e de fome depois, como também politicamente serão as tribos mais importantes do norte. Então, a pedra angular que foi rejeitada tornou-se, portanto, a mais importante da construção. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco, que nos mantiveram assim ligados com a sua presença, com a sua atenção, para que a gente pudesse se deliciar, né, com essa história maravilhosa de José, que traz para nós tantos entendimentos, tantas construções de ideia, de posturas e de vida. Agradeço muito especialmente a você, Amélia, que através do Skype esteve conosco, nos enriquecendo com o seu modo de pensar e ver essa história. Eu é que agradeço a participação. Fique com Deus, até o próximo encontro, Amélia. Até o próximo. Agradeço ao senhor padre que conosco aqui nos estúdios nos conduziu nesse estudo belíssimo e até uma próxima oportunidade, uma próxima ocasião. A todos vocês, fiquem com Deus e salve Maria Imaculada.